Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós estamos aqui com o professor Jonas Madureira. Jonas, prazer ter você com a gente aqui. Jonas é professor aqui no Seminário Martin Bucer, todo mundo conhece, dispensa apresentações. Tá com um livro novo, né? Aqui, ó, já fiz resenha no canal aí sobre o livro. Muito bom. E é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer, meu irmão. Vou te fazer uma pergunta básica e aí você fica à vontade. O que tem a ver Atenas com Jerusalém? Básico, foi generoso você, hein? Olha, essa pergunta é interessante, né? Acho que Tertuliano já tinha mencionado ela, né? O que tem a ver Jerusalém com Atenas, o que tem a ver, não é, o Sócrates com Jesus, o que tem a ver a academia, não é, com a igreja. É muito interessante porque é a pergunta sobre qual é a relação entre fé e razão, ou ainda poderia ser qual a relação entre filosofia e teologia. Eu acredito que essa última seja a sua questão, né? Qual é a relação entre a filosofia e a teologia, né? Eu entendo que existem algumas relações que são comuns, né? Então você tem, por exemplo, a ideia da filosofia e da teologia como inimigas. Sim. Então elas são contrárias, elas estão em antítese, elas são antitéticas, então a filosofia contra a teologia contra a filosofia. Você tem a possível relação entre teologia e filosofia que entende que as duas são a mesma coisa. Então você tem uma confusão das esferas, tanto da filosofia como da teologia. Eu entendo que a filosofia e a teologia se relacionam também como a forma da subserviência, né? Ou para usar um termo bastante tomista, né? Da subalternância, não é? Das competências. Então, a teologia como mãe das ciências teria então a filosofia como serva, e a gente tem que lembrar do argumento do Pedro Damião, né? Que dizia que a filosofia é a anquila teologia, que é a serva da teologia. E o inverso, que é a quarta opção, que é o entendimento de que a teologia estaria a serviço da filosofia, mas no sentido da filosofia, aquele sentido kantiano, né? Da filosofia que vem não atrás da teologia como uma noiva com a sua cauda sendo segurada pela sua serva, que é a filosofia, mas à frente da noiva com uma lanterna iluminando os caminhos da noiva para que ela não tropece. Então a ideia da filosofia que serve à teologia, mas como guia, né? Então, na verdade, essas quatro relações aqui não saíram da minha cabeça, elas estão num livro muito interessante, escrito por um teólogo brilhante, que é o Wolfhard Pannenberg, né? Escreveu um livro chamado Filosofia e Teologia, Convergências em torno de uma questão em comum. Então, lá ele levanta essas possibilidades, levanta vários problemas interessantes. Particularmente, agora, a minha opinião, eu entendo que a filosofia, ela tem o caráter da filosofia enquanto digamos assim, um saber, é diferente, ou não saber, né? Depende de como você vai entender a filosofia aí. Mas ela é diferente da teologia, né? Ela não é uma logia, ela não é uma logia, né? Então você tem teologia, antropologia. A filosofia, ela não tem a pretensão de ser uma ciência, mas de ser um amor, né? Uma paixão aí pelo saber, né? Então ela é um pathos nesse sentido, né? Ela é para usar termos que são caros para os filósofos, né, principalmente os da antiguidade, ela é fruto do espanto, né, do encantamento com o enigma do mundo. Então a filosofia, ela é um movimento de pergunta, de questionamento. Então, no livro que eu tive a oportunidade de escrever, foi o primeiro livro que eu escrevi, eu trabalhei bastante a ideia de como a filosofia pode servir à teologia, mas ao mesmo tempo não equiparando filosofia e teologia como se fossem duas coisas, não é, que estivessem ou em antagonismo, ou em confusão, ou em subalternância, mas mostrando a filosofia e a teologia como complementares. A filosofia, ela faz as perguntas certas, ela elabora as perguntas corretas,
e a teologia ela seria o esforço, o labor por dar respostas a essas perguntas que a filosofia levanta. Então, nesse sentido, eu entendo que só nesse sentido a teologia deveria prestar atenção à filosofia enquanto aquela que faz as perguntas perguntas que deveríamos fazer e que nos oferece a resposta no poder da palavra, no poder do Evangelho, né? Então, eu entendo a relação entre teologia e filosofia dessa forma. Por isso, eu não entendo que a filosofia ela é contrária à fé, ela faz as pessoas serem mais frias, faz as pessoas perderem a piedade. Eu acho que a má filosofia, ou a filosofia feita de qualquer jeito, filosofia de botequim, filosofia de gente descompromissada com a honestidade intelectual e com o labor filosófico, para esse sim, eu acho que a filosofia pode ser uma desculpa da sua não só incompetência, mas do seu vazio espiritual. Mas a filosofia, eu entendo que ela mais contribui para a nossa piedade do que a gente possa imaginar. Você acha que existe uma filosofia cristã, ou filosofia é filosofia e a gente consegue usá-la no contexto cristão teológico? Essa pergunta ela é uma pergunta difícil, né? A gente vê aí no embate clássico aí com que remete ali a Etienne Gilson, importante medievalista, né? Que levantou a questão importante, se existe uma filosofia cristã. Eu entendo que sim, eu entendo que existe uma filosofia cristã. Eu não acho que a filosofia ela seja algo neutro. Eu acho que ela se determina sim pelas suas convicções. Mas discordo, Gilson, de que a filosofia cristã ela é de um corte só e ela só poderia ser de um só corte. Eu entendo que a filosofia cristã ela pode ter outras vertentes, como a filosofia reformacional, que é protestante, que é de corte reformado, o que ele julgava ser um absurdo. Ele dizia, né, que não é possível uma filosofia reformada, calvinista, ou uma filosofia protestante, luterana, mesmo porque em Lutero, principalmente, a filosofia era vista de uma maneira bastante temerária, né? Apesar de achar que essa é uma leitura rasteira de Lutero, que realmente ele faz críticas a Aristóteles, mas eu penso que ele faz a crítica a um tipo de filosofia, mas não a filosofia em si. O próprio Lutero teve uma formação nas artes liberais e era um professor, um mestre nas artes liberais, e deu aula há muito tempo nas faculdade de artes. Então é impossível que alguém que dê aula na faculdade de artes não respeite, não considere a filosofia, não faça inclusive uso dela na sua própria erudição, no seu trabalho, como foi o caso de Lutero. Então, eu entendo que sim, é possível uma filosofia cristã, mas eu entendo que a filosofia cristã, ela padece dos mesmos problemas que, por exemplo, qualquer outra filosofia, de qualquer outra hermenêutica sofreria, que é a diversidade de perspectivas dentro do seu próprio universo estrutural, conceitual, né? Você acha que faltam filósofos cristãos, ou bons teólogos suprem bem essa questão? Eu acho que primeiro faltam cristãos filósofos, cristãos que pensam. Então, se a gente já tiver cristãos que se incomodam, que não são indiferentes ao mundo que está diante de nós, diante do mundo que Deus está provendo diante de nós, né? Se a gente já não tiver cristãos dados ao pensamento, para que filósofos cristãos, né? Então, eu acho que o filósofo cristão, ele é fruto, em primeiro lugar, da sua experiência com Deus. Ele é um cristão. Então, antes do filósofo cristão, a gente precisa do cristão filósofo, né? O cristão que pensa. E esse cristão que pensa, obviamente, ele vai provocar outros cristãos, né? Ele vai lá no fundo da caverna, né, provocar alguns prisioneiros ali. Sim. E aí ele vai deixar de ser apenas um cristão filósofo, será também um filósofo cristão, né? Porque esse é o papel do filósofo. Sim. Como a gente vê na história de Sócrates, né? É uma mosquinha que incomoda todo mundo, né? Então eu acho que o filósofo cristão ele tem que aprender a ser essa figura que incomoda muita gente, né? Ok, Jonas. Obrigado pelo meu tempo, obrigado pela disposição, valeu. Pessoal, até mais, até os próximos vídeos deste canal.